Eixo do mal destruindo a ordem mundial. Pois é, fazia tempo que Zaluzny, que agora primeiro, ele é ex-comandante das Forças Armadas Ucranianas e embaixador no Reino Unido. Fazia tempo que ele não fazia declarações tão fortes assim. Será que está por trás? É isso que nós vamos ver. Basicamente, o que é que acontece? Saiu em várias mídias, eu vi primeiro no Times, depois eu vi aqui no Strana Today, aqui em outro jornal até russo, no Top War. Começou a se espalhar por vários jornais exatamente essa fala de Zaluzny. Tá? Detalhe, é que o Times escreveu o seguinte, ó, o ex-comandante-chefe disse em seu discurso na Chatham House que a OTAN poderia deixar de existir e a Rússia poderia atacar a Europa. E aí tudo bem, né? Normal esse discurso. Só que perceba o nível que ele foi. Este não é apenas um eixo do mal tentando revisar a ordem mundial. Os Estados Unidos estão destruindo a ordem mundial. É óbvio que a Casa Branca questionou a unidade de todo o mundo ocidental. E agora Washington está tentando delegar questões de segurança para a Europa sem a participação dos Estados Unidos, disse Zaluzny. Ou seja, ele está primeiro se referindo a que eixo do mal? Estados Unidos e Rússia, né? Não deixou claro isso, ele não teve a coragem de falar explicitamente, mas deixou claro no seu discurso que se tratava do eixo dessa união teoricamente imprevisível entre Estados Unidos e Rússia. E fato curioso, eu já trouxe até um vídeo sobre isso, sobre a nova ordem mundial. Não é que ele esteja mentindo, ele não falou nenhuma mentira. Sim, de fato, o Trump, né, não é exatamente Estados Unidos só, mas Trump, ele vem adotando esse critério, essa nova mudança, se aproximando de indivíduos como, no caso, como eu trouxe no vídeo recente, eu vou deixar inclusive no card aqui, caso você não tenha assistido, o editorial que eu trouxe essa semana sobre isso. Erdogan, Netanyahu, Putin, né? Ele começou a se aproximar desses tipos de indivíduos, o caso de Xi Jinping também, cada uma ligação e desacordo um com o outro, mas unidos com um bem comum. Tá? Até Bin Salman, da Arábia Saudita. E o fato é que Zaluzny, que a única pesquisa ucraniana que existe, ele está em primeiro lugar. E como diz até alguns comentários eu vi abaixo, será que isso não é um indício de já era, eu preciso agir? O fato é que, sim, existe uma pressão lá na Ucrânia de que Zaluzny precisava se pronunciar mais, ficar menos neutro, de fato participar com a coisa toda. Então por isso que ele resolveu fazer esse pronunciamento um pouco mais forte, um pouco mais direto ao ponto. Estava vendo até aqui na matéria aqui do Top War comentando o seguinte: o mais provável é que as eleições presidenciais na Ucrânia estejam próximas, como Trump insiste. Se Zaluzny participar, levando em consideração sua classificação no país, o ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia tem uma chance bastante alta de se tornar o vencedor no segundo turno. Ele próprio ainda não anunciou nada sobre suas ambições presidenciais, mas parece que tudo está caminhando nessa direção. E aí fala exatamente, trouxerá fala de novo, que eu já acabei de comentar, né? E aí é interessante observar o seguinte: não está totalmente claro a quem o comandante militar ucraniano aposentado se refere quando fala de eixo do mal. É óbvio que ele está falando, de acordo com o manual, que ele foi dado em Downing Street, né? E se por eixo do mal o antigo comandante se refere aos Estados Unidos e Federação Russa, então o quadro que surge é bastante curioso. E aí que é a parte que eu queria comentar também. Será que a Grã-Bretanha, a França e todos os países europeus cujos líderes estão descontentes com as tendências vindas de Washington, estão realmente prontos para lutar contra as duas maiores potências nucleares do mundo? Se isso for verdade, parece muito com um ato de suicídio altamente sofisticado da parte deles. O ex-oficial militar Zaluzny, como ninguém, deveria entender isso perfeitamente bem. O fato é que existe sim
algumas entrelinhas nisso tudo, ele não falou à toa. Primeiro, como eu falei, ele estava sofrendo pressão lá, na própria Ucrânia, do partido, possível partido dele. Junto a isso, evidentemente, deve ter sofrido uma certa pressão de alguém ligado ao Reino Unido para que ele fizesse essa declaração. Não é à toa, existe toda uma costura política por trás. E aí já mostra claramente, inclusive o Trump acabou então de perceber que acabei de confirmar de que eu não posso nem confiar em Zelensky, e se for ter eleição não posso confiar em Zaluzny. Precisamos arrumar um fantoche. Esse é mais ou menos o caminho, a lógica a ser seguida a partir de agora, que teoricamente esse seria o caminho. E aí agora foi confirmado de fato que Zaluzny, se for dentro dos planos de Trump, da forma que ele quer seguir e tudo mais, pode ser não um caminho muito interessante, né? Já que Zaluzny ele é militar, apesar de estar na reserva agora, está ocupando um outro cargo de um tipo de embaixador especial, mas esse pronunciamento dele se alinha com o pronunciamento europeu e tenta meio que dar uma voz uníssima nessa questão, dizendo, olha, nós queremos a ajuda americana, mas a ajuda americana sem tudo isso que está acontecendo entre americanos e russos. Lembrando que essa proximidade de Trump com Putin está cada vez maior. Macron agora fez um discurso, né, fazendo um barulho gigante quanto a isso, dizendo, olha, não vamos tolerar esse tipo de situação. Se for preciso usar nossos armamentos nucleares, né, as bombas atômicas, vamos utilizar. Então ele está tomando a frente numa situação interessante a se observar, perigosa, tá? Pronunciamentos perigosos, onde Trump deixando... Até agora Trump não chegou a engrossar a coisa toda para o lado da Europa em si, né? Andou sempre dizendo o seguinte, olha, vocês europeus se virem com as coisas europeias, mais ou menos isso, né? E ele tentou caminhar mais ou menos nesse acordo, está seguindo para isso. O Reino Unido em si, diferentemente de Macron, que Macron fala mais, né? Starmer tem uma questão mais polida, e também como existe uma série de acordos internos, bilaterais entre Reino Unido e Estados Unidos, Starmer não pode chutar o balde, assim como os Zaluzny chutou agora, assim como Macron, como Olaf Scholz já fez em alguns momentos, como até Merz, né, talvez futuro primeiro-ministro alemão. Então, existe um certo limite, o Reino Unido precisa ser mais polido. E aí dá a entender claramente que foi uma forçação para que chegasse até Trump essa informação do tipo, olha, os britânicos estão alinhados de forma diferente, olha o que os britânicos estão pensando. Então, é uma possibilidade, vamos ver cenas do próximo capítulo, como eu sempre digo por aqui, se Zaluzny vai continuar se pronunciando nesse nível, se vai ter algum rebate por parte de Trump ou de alguém ligado a Trump, né, ou talvez o secretário, não sei, alguém, relações exteriores, se vai comentar isso que Zaluzny falou. E também eu fiquei curioso agora para saber se Lavrov vai falar alguma coisa, né? Vamos ficar de olho. Se tiver alguma novidade quanto a isso, eu vou estar trazendo por aqui neste vídeo.